Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola e agora sim, conexão estabelecida com o doutor Fernando Funchal, que está ao vivo com a gente, ele que é médico do Avaí e deve ter se formado muito jovem, com 14, 13 anos, porque quando eu comecei no esporte há 20 anos, ele já era Dr. Fernando Funchal, uma referência quando se falava em esporte, quando se falava em futebol e com medicina. Doutor Fernando Funchal, muito boa tarde, é um prazer estar te recebendo aqui no Clube da Bola, nesse momento tão diferente em que vivemos. A gente vai organizar da seguinte forma: cada um aí dos comentaristas vai fazer uma pergunta para o doutor e vou pedir para o doutor Fernando Funchal, que tem um vasto conhecimento, dar uma compactada das perguntas para a gente tornar esse bate-papo, essa entrevista bem dinâmica, doutor. Boa tarde, hein? Mancha, eu que te agradeço. Primeiro, é um prazer imenso estar aí no Clube da Bola, aí nesse programa aí tão famoso e tão ouvido aí. Doutor, então vamos começar com Sérgio Badá, direto de Chapecó. A sua pergunta, Badá, para doutor Fernando Funchal. Fernando Funchal, a gente sabe que é uma referência na medicina esportiva, muito amigo do pessoal aqui da Chapecoense, doutor Carlos Mendonça, doutor Fabiano Winkler. A gente sabe que tem uma aproximação aí, são pessoas muito competentes que trabalham no departamento médico. Aonde que erramos, doutor Funchal? Erramos em alguma coisa? Cometemos algum erro? O protocolo talvez não foi o ideal para que a gente tivesse esta volta ao futebol e depois a paralisação. Ficou, infelizmente, uma imagem muito ruim, não ficou uma imagem boa para Santa Catarina. Fomos muito questionados na imprensa em nível nacional e o amigo deve ter acompanhado, os médicos da Chapecoense foram muito questionados durante a semana aí. Erramos em alguma coisa? Poderíamos ter feito melhor na retomada do Campeonato Catarinense? Eu sei que o senhor foi um dos que elaboraram ou ajudaram a elaborar o protocolo para a retomada do futebol em Santa Catarina. Badá, muito obrigado pela tua pergunta. A pergunta é excelente, realmente, precisa de resposta. Realmente eu comecei a elaborar esse protocolo lá no começo, logo depois do final de março, na CBF, trouxe toda essa experiência da confecção do protocolo da CBF, que saiu bem depois do nosso, trouxemos para a realidade de Santa Catarina. Realmente sou muito amigo e respeito muito todos o departamento médico da Chapecoense, e a Chapecoense pode se dizer que está de parabéns, porque são médicos muito competentes. A medicina não é uma matemática, a medicina é uma área que, na verdade, ela tem nuances, e eu diria para você que o protocolo em si ele é um protocolo bastante adequado. Obviamente, você pode ter escapes no protocolo, e aí o interessante é você tentar fazer uma análise objetiva sobre o teu protocolo e tua aplicação e ver se houve realmente algum tipo de falha que pudesse ser corrigida. Eu não tenho os números adequados e não tenho os controles adequados da Chapecoense, então seria um absurdo da minha parte fazer qualquer tipo de comentário. A única coisa que eu posso dizer em relação aos resultados da Chapecoense é que, na verdade, nós também sentimos bastante, como os próprios médicos da Chapecoense, porque todos nós estamos remando para o mesmo lado. Então isso eu acho que é de suma importância. Eu tenho certeza absoluta que eles devem estar fazendo a própria análise e eles são os mais adequados a responder se houve ou não falha. Agora, de verdade, a doença em si é uma doença ainda bastante desconhecida. E por isso, então, a gente precisa aprender com os possíveis erros, que se assim houveram, e tentar aperfeiçoar cada vez mais. Essa análise ela é fundamental não só para nós no futebol catarinense, mas também de instrução para o futebol brasileiro. Porque, veja, o modelo de Santa Catarina, ele pode até ter sido criticado, e tenho certeza absoluta que não foram por pessoas com conhecimento técnico adequado, mas ele serve sim de análise para todos e de aprendizado para que, se houve algum problema, a gente possa executar melhores resoluções para o futuro, para o futebol do Brasil, né? Então, nós saímos na frente, veja bem, nós aplicamos o protocolo, nós analisamos os nossos atletas, nós tentamos fazer uma modelagem universal entre as dificuldades do Estado. Eu vejo, na verdade, como favorável os resultados. Lógico que quando você não tem um resultado ideal, você busca as soluções dentro daquilo ali.
E a competência, na verdade, ela vem de uma conjuntura de ações. E eu tenho certeza absoluta mesmo, porque tivemos a oportunidade de conversar com a Secretaria Estadual da Saúde, né? Então, representação do Estado, todos os médicos, ou a grande maioria dos médicos, entre eles da Chapecoense, frente à Secretaria, e numa forma bastante madura, apresentação de resultados e, obviamente, críticas ou soluções, né? Legal, não sei se o Badá quer dar mais uma palavrinha, Badá, ou a gente passa para o outro. Sim, bem rapidinho, Mancha. Obrigado, doutor Funchal. Talvez eu não tenha me feito entender quando eu digo erramos, foi na criação do protocolo, porque a Chapecoense, isso dito por todos os médicos da Chapecoense, a Chapecoense seguiu rigorosamente aquilo que estabeleceu o protocolo. Né? Então, quando eu quis dizer, eu não me referi especificamente ao caso da Chapecoense. Eu me referi ao protocolo, à elaboração do protocolo, porque a Chapecoense diz que cumpriu rigorosamente com o protocolo. O questionamento é se na elaboração do protocolo houve alguma falha para que o campeonato catarinense retomasse, mas aí diante de toda aquela pressão por parte de várias entidades que nós tivemos no sábado, a federação teve que cancelar a rodada. Então, para deixar bem claro, não é em relação à Chapecoense, quando eu disse que fomos criticados e cobrados em nível nacional. Foi em relação ao futebol de Santa Catarina, especificamente ao protocolo que foi elaborado, porque a Chapecoense e os demais clubes, quero crer, todos cumpriram o protocolo. Será que, a minha pergunta é essa, será que houve falha na elaboração do protocolo? Mas já me sinto satisfeito aí com a resposta aí do Dr. Funchal, fico muito agradecido. Legal, então a gente vai para Blumenau. Emerson Luiz, sua pergunta para o Dr. Fernando Funchal. Boa tarde ao doutor. Eu gostaria de saber dele se ele é favorável, se ele concorda, é o certo, positivou, afasta, faz novos testes, negativou, vamos embora, tocamos o campeonato, já que os elencos são grandes, são mais de 40 pessoas em média, entre jogadores, comissão técnica, é favorável nesse sentido, é possível afastar quem testou positivo e dar sequência ao campeonato com aqueles que deram resultado negativo, doutor? Bom, eu vou complementar falando, o protocolo em si, ele é um protocolo que ele não foi feito exclusivamente pelas ideias dos que fizeram o protocolo. Isso é uma compilação de vários protocolos existentes, com os que foram aplicados na Europa, no campeonato alemão, principalmente, que teve sucesso, e a gente, na verdade, sem demérito nenhum, copia aquilo que é bom. Então o protocolo ele tem, na verdade, regramentos muito específicos e rígidos. Então deve ser cumpridos exatamente o que está escrito. E se num modelo em outros países surtiu efeito, não tem por que não ter efeito aqui no Brasil. Então é importante entender que o protocolo em si, ele é certo. Com relação à testagem positiva, é fundamental. Isso vem dentro das orientações do protocolo, porque o protocolo tem um inquérito chamado inquérito epidemiológico, que é um inquérito validado. Quando você fala que o inquérito ele é validado, é que cientificamente ele já comprovou que a análise dos resultados dele são ideais para você tomar medidas técnicas, medidas médicas. Então o inquérito epidemiológico ele é validado e ele dá pontuações para o atleta nas questões de qualquer distúrbio clínico. O importante na questão da análise clínica é não subestimar nenhum tipo de quadro, porque existem os indivíduos chamados assintomáticos, que não têm sintomas nenhum, os indivíduos sintomáticos, indivíduos que têm sintomas. E nesses indivíduos sintomáticos, que têm sintomas, você precisa dividir os que são pré-sintomáticos, não apresentam sintomas, mas começam a ter alteração, os que são oligossintomáticos, eles têm sintomas muito fracos, mas têm sintomas, e os monossintomáticos, que têm um único sintoma. Veja, existe uma análise que precisa ter conhecimento técnico para fazer. Você não pode terceirizar isso para indivíduos sem condições. Isso é um protocolo médico,
Então precisa ser analisado e com equipe, lógico, treinada, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, mas treinados na identificação. O protocolo, ele não é feito por si, ele tem que ser preenchido. O inquérito também, ele precisa de um preenchimento. E o preenchimento ele é feito através da mão humana. Logicamente, então você precisa colocar os dados, analisar os dados e ter, logicamente, noção de todos esses detalhes. Com relação a ser positivo e não ter sintomas, é completamente diferente de ser positivo e ter sintomas leves ou monossintomáticos. Então, veja, o indivíduo assintomático, sem sintomas nenhum, e ser um PCR positivo, você deve retirá-lo e o jogo continua. Agora, se você tiver entre o teu grupo um indivíduo monossintomático, oligossintomático, pré-sintomático, positivo, é outra figura, completamente diferente. Não é a mesma orientação do protocolo. O protocolo recomenda que os indivíduos assintomáticos, PCR, sejam retirados. E o entendimento do Dr. Fábio, que é o orientador científico da secretaria, é exatamente o mesmo, porque isso não fomos nós que definimos, isso é a ciência está definindo. Essa é uma medida. A UEFA aplicou, na verdade, ela liberou um protocolo agora 2-3 dias, a qual eu também encaminhei à Secretaria Estadual, todos os médicos do campeonato estão cientes do protocolo, e a própria Secretaria Estadual também tem, e o protocolo da UEFA é exatamente esse. Né? Nós não estamos inventando essa linha de entendimento. Essa linha de entendimento é uma linha de entendimento científica. Covid, ela não pode ser tratada no mundo, cada um como quer. Existe uma politização muito grande sobre a condição da doença. A doença, na verdade, ela é técnica, ela não é política. A doença é doença. A mortalidade é mortalidade. Aqui em Santa Catarina, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, em Nova York, é o mesmo entendimento. E as condutas médicas, elas também são as mesmas. Legal. De Blumenau para Itajaí, a pergunta de Marcelo Nunes. Mancha, boa tarde, doutor Funchal. A minha pergunta é a seguinte: com relação a essa retomada do Campeonato Catarinense, foram feitas atualizações no protocolo para essa nova partida a partir da semana que vem? Foram feitas atualizações, foram feitas mudanças, o protocolo foi endurecido. O que foi feito, doutor, para que a gente não tenha novamente a situação que causou a pausa do campeonato nesse momento, hein? Bom, Nunes, de verdade, uma intensificação, primeiro, no entendimento do protocolo, segundo, uma intensificação no preenchimento do inquérito epidemiológico, e terceiro, uma mudança, sim, a utilização da mesma modelagem de testes por todos os clubes. Porque, de início, houve uma corrida muito grande entre qual seria o melhor tipo de teste para você poder realizar, até de cunho populacional. Testes rápidos, PCR, point of care, ou seja, qual seria a melhor modalidade? Então, veja, a gente entrou numa conjunção de que, de verdade, todo mundo deveria fazer a mesma modelagem. Isso é fundamental, porque aí você tem o mesmo resultado para todo mundo. E isso foi a grande mudança, onde todos os clubes farão o mesmo tipo de teste, que é o PCR, né? A dosagem, a procura ativa do vírus, né? Então o PCR, o RT-PCR é o que a gente considera melhor, mas fortificando nas questões clínicas, que essas também não podem ser esquecidas. Então os indivíduos que por qualquer ventura adoeçam ou apresentem quadros clínicos, esses indivíduos devem ser retirados do convívio da equipe e devem ser imediatamente submetidos a exames de procura de vírus. Se o indivíduo permanecer assintomático, veja, hoje pela manhã eu estive no clube, no Avaí, estive junto a toda a equipe,
fizemos todo o inquérito, fizemos a medição de temperatura, reforçamos nas questões clínicas da manutenção de uma boa saúde, não identificamos ninguém, mas ninguém com nenhum tipo de sintomatologia, então isso já é um passo adiante para o próximo treinamento. Segunda-feira faremos novamente a mesma rotina, sem mudar nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de alteração. Medição de temperaturas, mesmos questionamentos, preenchimento, isso está sendo encaminhado diretamente para as federações e para a própria Secretaria Estadual de Saúde. Esse também foi um compromisso que cada clube assumiu. Legal, vou fazer o seguinte, vou pedir a gentileza para o doutor Fernando Funchal continuar com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e vai voltar para continuar esse papo que está muito legal, muito esclarecedor. Tem pergunta ainda do Rodrigo Santos de Brusque e do pessoal do ND+, representado pelo Diogo Massaneiro. Daqui a pouco o Massa tem a pergunta dele também, é rapidinho. Fica com a gente, doutor, é rapidinho.